Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco. Para quem não me conhece, me chamo Leonardo Silva. Hoje faço parte do Templo Espírita Amor e Redenção, do qual trago um abraço fraterno a todos vocês que fazem parte dessa renomada casa, né? Que aí eu digo que também é minha casa, né? E graças a Deus, todo mês a gente está por aqui conversando um pouco sobre Evangelho, sobre os Espíritos, sobre temas, né, da sociedade segundo o Espiritismo. Hoje vamos estar falando lá no capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo, no capítulo 11, no item 5, 6 e 7, né, que está intitulado como Dai a César o que é de César. É um capítulo interessantíssimo, né? Quando eu parei para fazer o estudo ontem, e aí eu vou pontuando, né? Eu vou lendo e pontuando os assuntos. E aí deram 12 pontuações, né? Para o meu roteiro. Não sei se vai dar tempo de falar todos, mas a gente vai tentar ser o mais sucinto para a gente tentar resumir tudo e trazer dentro dos 30 minutos para também a gente ser responsável com o tempo, né? Que aí cada um de nós tem aqui as nossas responsabilidades. Mas é um tema tão interessante, meus irmãos, que ele vai falar sobre justiça. E aí quando eu trago justiça, eu trago a justiça dos homens e a justiça divina. Vai falar de lei de progresso, vai falar de reencarnação, de nova oportunidade, de sermos justos, independente da situação que estamos passando. Por isso que eu sempre digo, né, que eu não sou palestrante, eu trago algumas reflexões para o nosso dia a dia, né? Porque não só basta eu falar lá de 2000 anos atrás. Eu tenho que trazer a reflexão para dentro da nossa vida, né? Por isso que sempre eu agradeço as oportunidades me dadas pelos centros espíritas. Porque, de alguma forma, me força a sentar, a estudar, a refletir, né? Me dando responsabilidade, né? Que aí é um outro ponto que a gente também tem que persistir na responsabilidade. Então hoje eu recebi a responsabilidade de fazer esse vídeo, né? E tentar trazer da melhor forma possível, da forma mais simples possível, a reflexão desta grande passagem do nosso Mestre Jesus. E para a gente começar a falar sobre ela, eu vou ler aqui o texto bíblico, né? Que a gente pode encontrar lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo de 15 a 22. Também encontra lá em Marcos, no capítulo 12, do versículo 13 a 17. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos contar no capítulo 11, no item 5, né? E aí é o texto bíblico. E ele começa assim: os fariseus, tendo-se retirado, encomendaram-se entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Mandaram então discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensina o caminho de Deus pela verdade, sem levar em conta a quem quer que seja. Quando ele fala isso aqui, aí a gente remete na passagem. Vejam que os fariseus e os herodianos se juntaram para perguntar a Deus sobre o pagamento dos impostos. Nessa conversa aqui, eles estavam falando do rei, do César, né? E aí eles queriam que Jesus entrasse em contradição ou ficasse a favor da lei. Lembrando que a lei da época era a lei mosaica, né? Aquela lei de ouro por ouro, dente por dente. Se deixasse de cumprir a lei, seria punido. Se cumprisse a lei, e aí eu estou falando a pergunta voltada a Jesus. Se cumprisse a lei, Jesus descumpriria suas próprias palavras. Vê que interessante, eles queriam pegar Jesus, fizeram uma armadilha para Jesus. Mas vê o que é que Jesus fala, né? E aí, ele, nessa primeira passagem, ele fala o seguinte: você não leva em conta em quem quer que seja, não. Você vai ser justo, você vai falar a verdade. Você é um homem de Deus. Vê que interessante. Sem considerar a pessoa. Dizem-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar os tributos a César? Vê que interessante. E aí vemos em outra passagem essa mesma tentativa
de armadilha para o Mestre Jesus. Só que o Mestre Jesus, conhecedor do coração dos homens, conhecedor da intenção do homem, nessas armadilhas montadas para ele, ele pegava tudo isso e transformava em lição, em aprendizado. A outra passagem que tentam fazer isso com ele é naquela passagem da mulher adúltera, né? Quando os doutores da lei chegam para ele e falam: mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei mosaica me diz que ela tem que morrer por apedrejamento. O que diz tu sobre isso, sobre esse fato? E aí Jesus nem fica a favor da lei, nem fica contra a lei, mas dá uma resposta que faz com que aqueles homens pensem, raciocinem, colocam a sua inteligência para funcionar. E aí ele diz: atira a primeira pedra quem não tiver pecado, né? Na literatura fala que os homens mais velhos saem primeiro, depois os mais novos, e depois fica só ele e aquela mulher. Então, em várias partes da Bíblia, esses doutores da lei, esses conhecedores, né, da lei, que se intitulavam conhecedores de Deus, fazem isso para tentar pegar Jesus, podemos dizer assim, de calças curtas, né? Mas Jesus, sabiamente, sempre conseguiu se sair e trazer uma grande lição para todos nós. E aí vê o que é que Jesus responde. Porém, Jesus, conhecendo a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me para mim uma das moedas que se dão em pagamento dos tributos. E tendo-lhe eles apresentado um denário, né? O denário na época era a moeda da época, como hoje é o nosso real, na época era o denário. Perguntou Jesus: de quem são essas imagens e essa inscrição? E lhe responderam: de César. E aí Jesus diz: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Por que começou essa conversa, né? Aquela época, os fariseus e os herodianos, eles viviam para dar oferta aos deuses que eles acreditavam. E geralmente essas ofertas eram lavoura deles, bois. Quem tinha dinheiro ofertava em dinheiro. E quanto maior a oferta para eles, maior a bênção dos deuses deles. Vê que interessante, né? Por isso que eu agradeço sempre a oportunidade que vocês me dão de estudar. Eu fui buscar isso lá atrás. Então, quanto maior a oferta, maior a bênção. Materialismo. Barganhavam com seus deuses. Vê que interessante. E quando se era cobrado esse tributo, esse imposto, o seu dinheiro, os seus bens diminuíam. Então ele só conseguia ofertar pouca coisa. Vê que interessante. E aí eu pergunto a vocês, se até hoje não acontecem isso, com nomes diferentes. E aí não vai estar citando nada. Eu oferto a Deus para ganhar em troca dele bênção, para ganhar em troca deles riquezas. Não somos assim ou não? Somos. Então a gente já vê que a briga começa lá atrás. Eles não conseguem, mesmo se juntando, ficar contra César. E o que é que ele faz? Bota Jesus, menino. Bora citar Jesus para ficar contra César e dizer que o pagamento de imposto é ilícito. Mas Jesus, sabiamente, conhecendo o coração deles, não, meu irmão. Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Interessantíssima a questão. E aí a gente pode trazer para a gente hoje, né? Hoje nós pagamos nossos tributos, nossos impostos, quem paga, com raiva, né? Eu sou vendedor e a gente trabalha o dia todo em cima de impostos, em cima de tributos, em cima de taxas de fronteira, né? Aí que vem lá o cliente e o cliente é calculando quanto é a minha margem de lucro, quanto é que eu vou pagar por imposto, não sei o que lá. Eu trabalho mais para o governo do que para mim. Até hoje somos assim. Mas hoje eu peguei esse meu amigo aqui, ó, estudando o Evangelho com o Bezerra de Menezes, e ele falando sobre esse capítulo. E eu achei extraordinário, né? Ele começa dizendo assim, vê que interessante. Embora cercado de leis regulamentadoras dos seus deveres,
perante a sociedade, o homem de hoje conserva traços profundos do homem de ontem, no que diz respeito ao pagamento de taxas. Parte da responsabilidade social que viabiliza a administração do Estado. Indigna-se o ser humano com essa obrigação e aí sim, contrária também à orientação divina, quando Jesus disse lá, dá a César o que é de César, que estabelece para o indivíduo a função de colaborar efetivamente com a vida material da sociedade, movimentando os recursos sob a custódia temporária em benefício de outros irmãos. Acima da administração dos encarnados, existe uma administração divina que evoca o espírito, a evolução, a excitar-se o sentimento de igualdade fraternal, uma vez que a lei maior estabelece como obrigação da criatura tratar do outro da mesma maneira como gostaria de ser tratada, num movimento de reciprocidade, que não prescinde do respeito devido à posição de cada um. Posição esta que é determinante para o seu aproveitamento espiritual. Vê que interessante, meus irmãos. Tivemos um grande exemplo aí na pandemia, né? Várias pessoas desempregadas, várias pessoas perderam emprego. Eu tenho um irmão que ele é motorista de ônibus e na pandemia o seu salário ele foi cortado no meio mesmo, né? E aí a empresa pagava uma parte e o Estado pagava outra. Meus irmãos, eu não estou falando aqui de política. Entendam que eu estou falando aqui da passagem bíblica de quando Deus diz se é para pagar imposto, que paga o imposto. Agora, se as pessoas que cobram esse imposto é justa ou injusta, não sou eu, nem é você que vai dizer isso. É Ele, Deus. Voltando ao raciocínio. Então, pessoas começaram a não receber nada, pessoas começaram a receber a metade do que ganhavam. E com os pagamentos de impostos, é aqui que eu estou falando, nesse ponto. O governo conseguiu, de alguma forma, complementar a renda daquele que ficou pela metade e conseguiu rendas para aqueles que não tinham nada. Para nós que contribuímos como imposto, prática da caridade, se colocar no lugar do outro. É isso que ele está falando aqui. Se é para pagar imposto, vamos pagar o imposto. Se o imposto está sendo justo ou não, é quem está cobrando e Deus, responsabilidade dele. E aí veja que ele fala aqui, ele falou de materialidade e falou das cobranças divinas, das leis divinas. Existem as leis que regem o mundo material, existem as leis que regem o mundo espiritual. Então temos que cumprir as duas, porque estamos vivendo no mundo material. Precisamos do dinheiro? Sim. Precisamos da alimentação? Sim. Mas que possamos ser o mais justos possíveis. Vê que interessante. A reflexão sobre essa mensagem impõe ao indivíduo que reflita também sobre a postura íntima no que diz respeito ao apego à posse de bens materiais, motivo de sua rebeldia, de sua intransigência quanto ao cumprimento de suas obrigações. A convocação feita pelos benfeitores exigem que o homem, em um exercício intenso da lei de amor, que não se encontra vinculado apenas à vivência fraterna em determinadas situações da vida, enquanto o espírito encarnado continuar se alimentando de pensamentos e, consequentemente, de sentimentos que o levem à infração das leis divinas e das leis da sociedade, se verá às voltas com a lição da caridade e do amor ao próximo. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, tendo em vista que não se pode amar a Deus se não amar o próximo, nem se pode amar o próximo se não amar a Deus. Ao contrário,
vivenciando essa lição com aproveitamento, perceberá que sua postura modificada e com muito entusiasmo contabilizará em seu mundo íntimo a virtude da solidariedade alicerçadas nos modelos explicitados por nosso Senhor Jesus. Que coisa bonita, meus irmãos. E aí, como falei com vocês, e o tempo já está correndo aí, eu consegui listar, meus irmãos, mais de 12 itens dentro dessa passagem. E dentro de um desses itens é que possamos ser justos na situação da vida. Muitas vezes nós não somos justos com as pessoas, com as situações. Como assim, Léo? Ciclano tem uma condição financeira melhor do que Beltrano. Mas o Beltrano, que tem essa situação financeira menor, está certo. E vamos falar de eu como liderança, eu como uma pessoa de uma autoridade, até um chefe de empresa, um encarregado, um dono de casa, uma mãe de família que tem uma autoridade sobre alguém. Então muitas vezes nós fazemos a injustiça para o correto por causa da classe social do outro. Porque, eita, se eu for justo com aquele pequeno, mais na frente eu não vou ter nada. O que é que esse cara vai me dar? Então vou ser injusto para esse e vou fazer a injustiça, né? De dizer que aquele ou aquela está certo pela condição financeira, pela classe social, pelo cargo que ocupa. Veja que Jesus na passagem, os herodianos e os fariseus dizem: eu sei que tu não vai olhar por pessoa não. E aí eu sempre digo isso, no mundo espiritual, quando chegarmos lá, a pergunta não vai ser quem tu foste, capitão, major, tenente, palestrante, presidente da casa espírita. A pergunta vai ser: o que fizeste para teu próximo? O que fizeste para teus filhos que eu te cedi, para que tu norteasse no caminho da retidão? A pergunta vai ser essa. Então que sejamos justos em todas as situações, principalmente nas situações das nossas vidas, quando podemos influenciar negativamente ou positivamente para alguém. Um dos itens, reflexão, tá? O outro, cumprir as leis de Deus e as leis divinas. Exemplo, se eu passar no sinal vermelho, eu não vou receber uma infração de trânsito? Vou receber uma multa, não vou? Vou. Vou ficar chateado, né? Vou. Mas vou ficar chateado por quê? Porque eu errei. Tenho que pagar pelo meu erro. Da mesma forma as leis divinas. Lei de amor, lei de justiça, lei de caridade. E aí quando vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado O Homem de Bem, quem depois puder dar uma lidinha aí, ele vai dizer lá: o homem de bem é aquele que cumpre toda a lei de amor, de justiça e de caridade em toda a sua beleza, em toda a sua riqueza. Então, quando eu cumpro a lei de amor, de justiça e de caridade, eu sou considerado um homem de bem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Evangelho do Mestre Jesus. Não é interessante? E aí eu já falei de justiça, né? De ser justo. E aí muitos de nós, né? Que chegam aqui à frente ao púlpito, eu não sou palestrante, mas na grande maioria dos palestrantes, que admiro muito, né? Eles falam sobre um danado de reforma íntima. O que seria reforma íntima? Reformar-se, melhorar-se, tentar ser melhor hoje do que ontem. Mas como eu posso começar a fazer isso? Através da vivência no bem, sobre a prática da caridade, tentando ser bom para todos indistintivamente. E meus irmãos, nós todos, independente de classe social, recebemos uma dádiva divina chamada reencarnação. Vê que coisa boa, nova oportunidade de tentar fazer um novo começo e fazer que o nosso fim mais na frente seja joinha. É aquilo que eu falei mais na frente, mais atrás agora, né? Ser melhor hoje do que ontem e tentar amanhã ser melhor do que hoje. Paulatinamente, devagarzinho. E aí essa grande dávida é a reencarnação.
Nós espíritas, crentes e convictos e com a fé no futuro, a reencarnação para nós é uma grande oportunidade de melhoramento. E eu sempre falo, e a espiritualidade ela sempre vem nos dizendo que a atual encarnação é a mais importante. Muitas vezes as pessoas dizem assim, né? Eu não vou voltar de novo, então vou fazer o que eu quero agora. Quando eu voltar na próxima, eu melhoro. Não faça isso não. Aproveite a atual encarnação. A fila lá está enorme. E todos que estão lá na fila querendo reencarnar, daria tudo, meus irmãos, para estar no meu lugar, sofrendo e passando por tudo que eu estou passando hoje, simplesmente pela oportunidade de melhoramento. E aí o outro item, amar ao próximo, meus irmãos. Quem é meu próximo? É meu pai, é minha mãe, meu irmão, meu filho, minha esposa? O próximo é todo aquele que está ao nosso derredor, inclusive os desencarnados. Amar ao próximo como a si mesmo é ter compaixão para o próximo, é compadecer da dor do próximo, é se colocar na dor daquele que sofre. Meu Deus, fulano está sofrendo. Se eu estivesse no lugar dele, eu queria que alguém me desse a mão, que alguém me desse um ombro amigo, falasse uma palavra de conforto, de consolo, de confiança, de fé no futuro. Sim, né, meu irmão? Então viveríamos em um lugar melhor se seguíssemos simplesmente o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a caridade, meus irmãos? Tão falada, né? Nas conversas, nas palestras. Mas a caridade que fala é aquela caridade entendida por Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos. Como entendia Jesus a caridade? Benevolência para com todos. Ser bom indistintivamente. Indulgências, imperfeições alheias. Respeitar os outros. Muitas vezes os outros têm uma ideia diferente da minha e eu começo a criticar aquele cara, dizer que ele está errado. Respeitemos as ideias dos outros. Respeitemos a religião do outro. Nós espíritas sofremos muito ainda, infelizmente, o preconceito, mas o preconceito por falta de conhecimento daquele outro. Então, vamos respeitar, né? E Kardec ele fala muito bem sobre isso lá no livro O que é Espiritismo, né? Quando ele fala que o Espiritismo ele não quer adquirir pessoas para dentro do Espiritismo. Fica quem quer, entra quem quer. Joia? Outro ponto que dentro da lição de hoje nos traz o amar o inimigo. Aqueles homens, os herodianos e os fariseus, para nós, com a visão material da coisa, eram inimigos de Jesus, né? Jesus poderia pegar e descer o cajado, botar para torar, mas não. Inclusive, na crucificação, aqueles que crucificam Jesus, né? Ele fala o seguinte, ele diz o que ao mestre, a Deus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O amar o inimigo, meus irmãos, e tão bem falado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz lá, como eu posso amar um inimigo da mesma forma que eu amo um amigo? Grande verdade. Ele ali não está pedindo para a gente chamar para tomar café, andar de mão dada, dar saltos de alegria com ele, não. Claro, que ele também fala que se tiver oportunidade de reconciliação, se reconcilie. No Evangelho segundo o Espiritismo também, tem um capítulo lá que ele diz o seguinte, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás lado a lado com ele. Porque é mais fácil eu chegar para meu irmão Buglé hoje, se eu tiver alguma coisa contra ele ou ele contra mim, chegar e dizer, meu irmão, vamos conversar, me perdoe pelo aquilo que eu disse, me desculpe, se reconcilie enquanto está junto com ele, porque se eu desencarnar antes dele ou ele antes de mim, e desencarnarmos inimigos um do outro, aquele que desencarna tem a vantagem sobre o encarnado, e vou me tornar um obsessor do meu irmão, um inimigo atrás dele. E depois vamos reencarnar novamente para tentar reconciliação, porque Deus ele é soberanamente bom e justo, e vai de toda forma tentar nos colocar no mesmo ambiente para nós nos amarmos fraternalmente. E aí, como alcançar esse amor universal que Jesus tinha para todos nós? Quando ele fala que nos observa todos da mesma forma, sem cor, sem raça, sem credo,
condição financeira. Ele nos ama indistintivamente. Este amor universal. Como eu posso alcançar? Um dos primeiros passos é trabalhar na senda do bem, meus irmãos. Campanha do quilo. Quando saímos para angariar fundos e materiais alimentícios para irmãos que nem conhecemos, não estamos praticando esse amor universal? Eu peço por alguém que nem conheço. Não sei se é branco, se é negro, se é homossexual, se é heterossexual. Mas eu peço em prol do outro. Estou trabalhando, dando os primeiros passos para alcançar esse amor universal nos ensinado pelo Mestre Jesus. E um outro ponto também falado dentro desse capítulo, quando ele nos fala sobre fé e esperança. Duas virtudes. E virtudes, como nós sabemos, não nascemos com ela. Adquirimos com o passar do tempo, com a vivência no bem. O que é fé, meus irmãos? Acreditar em algo que eu não vejo, que eu não toco, mas que acredito piamente. E eu sempre costumo dizer que nós, cristãos, independente de religião, muitas vezes temos mais fé do que aqueles que andaram com Cristo, porque aqueles viram Cristo fazer os milagres, aprenderam com Cristo a orar, a oração dominical, o Pai Nosso. E nós só ouvimos falar, meus irmãos, então nós temos fé. E a nossa fé, agora falando de nós espíritas, é uma fé raciocinada, nos apresentada pelos espíritos e comentada por nosso irmão Kardec. Esperança, meus irmãos. Quando eu falo de esperança e a pessoa me diz, eu não tenho mais esperança, então eu sempre classifico aquela criatura como um homem, um vivo morto. Porque um homem ou uma mulher sem esperança é uma pessoa triste, é uma pessoa amargurada, porque não acredita que o amanhã vai ser melhor. Não acredita que o ser humano melhorará, nem que seja através da reencarnação em reencarnações futuras. Eu estou correndo porque o tempo já está chegando, né? E aí a espiritualidade também nos mostra que nós crescemos em duas vertentes, moralmente e intelectualmente. Intelectualmente é muito fácil, meus irmãos. Essa semana retrasada eu me matriculei no curso de pós-graduação, né? E aí vi a grade, é o que eu quero fazer na minha área, não sei o que lá, Aí eu perguntei à moça, quanto tempo é o curso? Ela, 1 ano. Eu disse, meu Deus, 1 ano. Então veja que em 1 ano eu vou crescer um pouquinho intelectualmente. E moralmente, meus irmãos, quanto tempo leva para um ser humano, um espírito encarnado, evoluir espiritualmente? Muitas vezes, várias encarnações para ter esse crescimento moral, essa moralidade. Inclusive, no livro dos Espíritos, quando pergunta qual guia e modelo para a humanidade? Guia e modelo, Jesus. Então todos nós um dia seremos anjos, né? Um dia nós seremos espíritos crísticos. Depende de mim e de você. Força de vontade, querer, fazer, arregaçar a manga e ir em frente. E aí, meu irmão, chega agora um ponto que nós temos que lutar com unhas e dentes contra isso aqui. Lutar contra o orgulho e a vaidade. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o maior entrave para o crescimento do espírito encarnado? Progredir. E ele responde: o orgulho e a vaidade. O orgulho sendo a raiz de todos os males, meus irmãos. Pelo orgulho eu mato, eu firo, eu tiro o emprego, eu piso em alguém. Então o orgulho hoje, para nós, espíritos em evolução, espíritos querendo melhorar, é uma grande barreira que temos que lutar todos os dias contra o orgulho e a vaidade. E aí, para finalizar, nós falamos um pouco agora sobre a reforma íntima, esse melhoramento. Nós vimos que em toda a passagem, Jesus nos mostra que temos que ser justos, honestos, independente de quem quer que seja.
Se estiver errado, está errado. Ele pode ser um juiz. Está errado. Claro que não vamos brigar, mas você está errado. Sermos justos. Se o que estiver correto seja o pequeno, que seja feita a justiça. Que sejamos justos com ele. Se o grande estiver certo, sejamos justos para o grande. Então, vamos ser justos, vamos cumprir essa justiça divina, essa lei de Deus. Meus irmãos, foi chegada a hora, a conversa foi muito boa. Desejo a vocês um final de semana excelente, com muita paz, com muita luz. Que Deus nos abençoe. Novamente, Bugley, meu irmão, muito obrigado pela oportunidade de trabalho, viu? Que Deus te abençoe. E eu sei da grande responsabilidade que é levar um trabalho desse, né? É a responsabilidade do lado material e do lado espiritual. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. E o melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Até uma próxima conversa, se Deus quiser. Fiquem na paz, meus irmãos.